Olá, eu sou Caleb Benjamin, escritor e roteirista formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrando em Teoria da Literatura pela mesma instituição. Quero convidar vocês a assistirem ao curso Postagem da Literatura ao Roteiro, Diálogos Possíveis, incentivado pela Lei Aldir Blanc Lab 2. Alguns manuais de roteiro eles trazem a seguinte definição para drama, segundo Aristóteles. O desenvolvimento de um conflito dividido em 3 atos, no qual o personagem precisa empreender uma jornada de amadurecimento, um arco de transformação, corrigindo o desvio de caráter, a fim de superar os obstáculos a ser bem-sucedido ou não na realização de seus objetivos, provocando no espectador um efeito catártico, uma reflexão sobre o seu próprio proceder em sociedade. 3 atos, conflito, arco dramático. Até que ponto Aristóteles realmente traz esses conceitos na sua poética? Bem, para isso, primeiro nós vamos precisar ler a Poética de Aristóteles. Se você nunca leu, recomendo que você pause o vídeo agora um pouquinho e vá lá no domínio público e baixe a Poética de Aristóteles para ler. A tradução é gratuita. Depois volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Se você leu, você percebeu que Aristóteles, na verdade, diz que o drama, o gênero dramático, é a imitação de pessoas agindo. Ou seja, o drama é a forma pela qual nós vamos ver uma história se passando não por meio do narrador. A ação, os fatos e os acontecimentos vão se dar a partir dos atores, agindo em cena, e não a partir, como por exemplo na epopeia, da voz de um narrador. Isso, para Aristóteles, é o drama. Guarda esse conceito, ação. É o conceito fundamental desde Aristóteles para a gente entender o que é o drama, o que é a dramaturgia, o que é os filmes de ficção e de cinema. São ação, pessoas agindo. Ação, pois o drama não imita caracteres, diz Aristóteles, mas sim ações. Pois é por meio da ação que nós vamos ter acesso à interioridade dos personagens, à vida interior, aos seus sentimentos, à caracterização. É só por meio desse movimento completo de causa e efeito, ação e reação, que movem a trama, que fazem o enredo avançar, que nós podemos ter acesso a quem o personagem é. Ou seja, para Aristóteles, o drama é ação, pois tudo aquilo que acontece, todo movimento que um personagem faz na narrativa é para fazê-lo avançar. Depois de definir o drama, ele vai definir aquilo que para ele, na época, era a forma dramática por excelência, a tragédia. Diz Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, diferente da comédia que imita uma ação ordinária, ou de personagens como nós, completa e de certa extensão, que suscita terror e piedade, tendo por efeito a purificação dessas emoções. Ou seja, é por meio da ação, da representação de um enredo, de uma história, por atores, dotados de certos caracteres morais, expressando suas ideias, seus pensamentos, destinados a serem vistos no espetáculo e escutados no diálogo, a elocução, e no canto, a melopeia. Isso é a tragédia e as suas 6 principais partes: o mito, os caracteres, a melopeia, a elocução, o espetáculo e o pensamento. Para Aristóteles, espetáculo, elocução e melopeia fazem parte do domínio do cenógrafo, do ator, do espetáculo cênico, mas é no pensamento, caracteres e no mito que o poeta, que o roteirista da época, dedicava a sua composição. E aqui ele vai dar algumas ferramentas que até hoje vão ser muito importantes para nós. Aristóteles, ao trazer a prioridade da ação, do enredo, ele é o primeiro, de certa maneira, a dividir o mito em 2 concepções, entre a fábula e a intriga. A diferença da fábula para a intriga, a diferença do mito, que era um conhecimento geral, estava nas tradições e que o espectador, quando ia assistir à tragédia, já conhecia, para a maneira como o roteirista organizou isso em um enredo, em uma história. A maneira como ele pegou esses fatos que já eram de conhecimento geral, a fábula e o mito,
e transformou em uma ação, em uma intriga, em um enredo. A maneira como concatenou isso em uma lógica de causa e efeito. Isso, para Aristóteles, o enredo, a ação, é a parte principal da tragédia. A ação, ela se dá a partir da lógica causal, a partir de uma lógica racional. Uma ação gera a outra, que gera a outra, que gera a outra. Para que a trama dos fatos avance, é preciso que cada gesto do personagem, cada fala, cada movimento que ele faça em cena, seja uma ação, tenha consequências na história. É preciso que cada pequeno gesto tenha uma reação, tenha o seu correlato, a sua consequência. É assim que nas peças do dominó, uma peça derruba a outra, uma por causa da outra, e não uma depois da outra. É assim que o fio vai sendo tecido de uma maneira lógica e causal. Depois de definir a ação, Aristóteles vai dizer mais ou menos como ela funciona. O enredo, para Aristóteles, ele avança a partir da verossemelhança e da necessidade. O conceito de verossemelhança e necessidade são importantes até hoje, pois são eles que vão dar o sentido lógico da história, eles que vão dar o encadeamento da trama. A verossemelhança não se dá apenas em relação à verossemelhança externa do nosso mundo. No nosso mundo, sabemos que tapetes voadores não voam, por exemplo. Mas, nas Mil e Uma Noites, tapetes voadores existem. A verossemelhança, ela diz respeito muito mais à coesão interna da história, à coesão interna dos fatos e à maneira como o roteirista consegue dar credibilidade a isso, do que com a necessidade de ter uma fidelidade com o mundo real. Fora a verossemelhança, o que move a narrativa não é apenas a probabilidade, a verossemelhança, mas a sua necessidade. É preciso que cada ação seja motivada por uma predecessora e motive a ação sucessora. Ou seja, é preciso que cada gesto do personagem ele seja uma conclusão de um gesto anterior e, ao mesmo tempo, ele potencialize e permita o gesto seguinte, o episódio seguinte da história. É assim que a trama vai avançando. Essa necessidade se dá não apenas pela probabilidade que as coisas aconteçam. É preciso que a ação seja resultado de uma ação antecessora e produza uma ação sucessora para que a trama avance de acordo com a lei da verossemelhança e da necessidade. Para Aristóteles, é fundamental que o desenlace da trama, ou seja, o fim da história, não se dê ao acaso, que as coisas não aconteçam de maneira fortuita, mas que tenha uma lógica que amarre tudo isso. No teatro grego, era comum, quando não se conseguia resolver os problemas finais do enredo, apelar para o, como chamamos, Deus ex machina, ou seja, a intervenção do maravilhoso. Os deuses desciam através de um instrumento cênico que serviam para resolver os problemas, serviam para deliberar como a história ia concluir. O drama funciona no momento em que ele é regido por esse fio da lógica, por esse fio da causalidade. Isso permite com que o desenlace nasça da própria coesão interna das ações, da própria coesão interna que o roteirista deu para esses episódios, para os fatos e acontecimentos do enredo, e não da intervenção externa da história. O enredo ele deve ter uma totalidade, uma unidade. O que isso significa? Totalidade. É preciso que as coisas não comecem ao acaso e não terminem ao acaso. É preciso que a história tenha começo, meio e fim. E para Aristóteles, necessariamente nessa ordem, para que nós possamos conseguir ver todo o desenvolvimento da intriga. É preciso que as partes ela mantenham uma unidade. Se alguma parte, se qualquer cena, se qualquer elemento da história estiver deslocado dessa totalidade, estiver deslocado da unidade, não mover a ação, não mover a trama, ele não faz parte. Se nós podemos pegar as cenas e reorganizar, ou omitir alguma cena, ou excluir outra, significa que ela não faz parte da ação, ela não faz parte da trama. É preciso que cada pequeno gesto, cada cena, estejam lá contribuindo para mover a ação, para mover o enredo. O conceito de ação é a alma da tragédia, pois é a partir das ações dos personagens, daquilo que eles fazem em cena, e como isso move a história, como isso faz o enredo avançar,
que nós temos acesso a quem eles na verdade são e que nós podemos nos simpatizar com eles e sentir também as suas emoções, as suas dores e suas alegrias. É a partir da ação, para Aristóteles, tão importante, que chega a ser a única unidade que até hoje ainda utilizamos no teatro. Diferente das outras duas que Aristóteles também conceituou, a unidade de tempo e de espaço, que ao longo da evolução do teatro foi se perdendo. Unidade de tempo, a história tem que se passar em 24 horas. Unidade de espaço, toda a história se passar em uma única locação, um único espaço cênico. Mas até nisso, Aristóteles percebe que a unidade da ação, ou seja, do enredo, é ainda superior, pois essas duas devem estar subordinadas a ela. O enredo é uno, não por se tratar apenas de um único herói, mas por se tratar apenas de uma única ação que deve ser dramatizada em cenas. Até hoje, esse conceito de uma única ação dramatizada é fundamental para escrevermos os nossos roteiros. Mas Aristóteles não diz apenas isso. Ele também traz algumas considerações fundamentais sobre os personagens, que vamos ver no próximo episódio.